Pelo mundo afora, muitos casos de morte intrigam a polícia e a sociedade, seja pela complexidade, crueldade ou até mesmo pelo mistério que os envolvem. Uma das coisas que mais encabulam os investigadores por aí é a combustão espontânea. Quando um corpo pega fogo do nada, sem uma causa aparente. Entretanto, as coisas ficam mais sérias quando isso ocorre em seres humanos. O fenômeno já é antigo e foi assunto de vários livros. Ninguém sabe o que pode causar a combustão do corpo sem um fator de ignição externo. Há alguns casos interessantes, como o de Polonus Vorstius, que vivia na Itália e após beber doses de um vinho muito forte no ano de 1470 começou a vomitar fogo e de repente se viu envolto em chamas que ceifaram sua vida. Isso foi registrado pelo médico Thomas Bartholin, que por sua vez era aficionado por casos bizarros e extraordinários. A combustão espontânea por muito tempo foi associada à ingestão de grandes doses de vinho. A cena foi descrita em um de seus livros, cuja tradução livre para o português seria Histórias Anatômicas Raras. E essa história foi publicada em 1641, sendo considerada a primeira sobre combustão espontânea. Outra história interessante é a história da Condessa Cornélia de Brande. Ela era uma aristocrata, mulher da nobreza da região de Cesana, na Itália. Viveu durante o século XVIII e numa manhã de 1731 foi encontrada morta entre a janela e a sua cama. Segundo se imagina, como de costume, ela deve ter se levantado para abrir a janela, mas algum detalhe misterioso foi determinante nesse dia e a matou queimada e dilacerada. Também foram encontradas 2 velas queimadas, além de um pão que estava em um prato numa mesa perto dela. O pão ainda foi oferecido ao cachorro, mas ele recusou a refeição. Uma outra história foi atribuída a uma visitinha divina. O caso ocorreu em Reims, na França, em 1725. Nicole Millet foi encontrado queimado em uma cadeira que não pegava fogo. Era esposa do estalajadeiro Jean Millet, que ao ver a cena bizarra, acordou todo o hotel em desespero. Por não se tratar de um caso comum, Jean foi logo acusado de assassinato e condenado pelo tribunal. Entretanto, apelou a esse mesmo tribunal e alegou a combustão espontânea, explicação que foi aceita e o absolveu. No final de tudo, a combustão foi considerada como uma visita de Deus. Um outro caso bastante interessante é o caso de Michael Faherty. Ele foi encontrado perto de sua lareira, na sua casa, na Irlanda, com queimaduras graves, aparentemente sem explicação. Após as devidas investigações e análises, um médico legista não teve outra saída a não ser decretar que a morte de Faherty, de 67 anos, havia sido mesmo por combustão espontânea. Os investigadores concluíram que a lareira não estava acesa quando os fatos aconteceram. Além do mais, havia queimaduras no teto, bem acima do corpo de Michael, e também no chão, logo abaixo dele. Isso então seria suficiente para chegar ao consenso final acerca da combustão espontânea. Na manhã de 2 de julho de 1951, a polícia recebeu uma chamada de emergência e se dirigiu para o apartamento localizado na rua Sherry, em São Petersburgo, na Flórida, Estados Unidos.
Ao adentrar o local, a cena com a qual se depararam foi chocante. A residência estava intacta, com exceção de um lugar. A cadeira onde horas antes sentava Mary Heiser estava agora incinerada. Do corpo de Mary, de 67 anos, sobrou apenas parte de sua perna esquerda. O resto tornou-se cinzas. Os detetives não entendiam como apenas a mulher e a poltrona haviam sido destruídos nas chamas, mesmo com diversos produtos inflamáveis por perto, como papéis e plásticos, que sofreram apenas mínimas queimaduras. Dada a estranheza das circunstâncias, uma ampla investigação foi iniciada. Os restos mortais de Mary foram enviados para a autópsia, que concluiu que o corpo se desintegrou em uma única chama. Ela queimou por cerca de 4 horas ininterruptas, em uma temperatura que possivelmente chegou aos 1000 graus Celsius. O relatório final afirmou que o incêndio teve uma causa desconhecida. Apesar de não ter sido possível apontar a causa da morte de Heiser, uma hipótese inusitada foi levantada. Ela teria morrido por combustão espontânea, ou seja, quando o corpo humano se incendeia sem a interferência de fatores externos. Essa tese é discutida desde o século XVII, mas até hoje não se chegou a um consenso sobre a veracidade ou a probabilidade de ocorrer ou não. A equipe de legistas se pronunciou na época em forma de comunicado alegando que, entre aspas, a morte foi acidental causada por um incêndio de origem desconhecida. Com o caso ainda em aberto e a falta de conclusão por parte da polícia local, o FBI iniciou uma série de análises químicas para tentar solucionar o mistério. Infelizmente, chegou-se à conclusão que o óbito não foi resultado de combustão espontânea. Para o FBI, a morte foi derivada de um descuido de Mary, que teria caído no sono enquanto fumava um cigarro, e aí sua gordura corporal serviu de combustível para que o fogo se alastrasse. A tese, embora apresentasse alguma lógica, não convenceu a todos. Um professor de antropologia física da Universidade da Pensilvânia escreveu em resposta ao laudo oficial do FBI que não seria possível explicar, por exemplo, como outros itens inflamáveis, como uma pilha de jornal ao lado do corpo, não foram atingidos pelas chamas e feito o fogo se espalhar pelo apartamento. O professor declara: "Não consigo conceber uma cremação tão completa sem queimar mais o próprio apartamento. De fato, o apartamento e tudo nele deveriam ter sido consumidos. Eu considero isso a coisa mais incrível que eu já vi. Ao revisá-lo, os pelos curtos do meu pescoço se arrepiam com um vago medo. Se eu tivesse vivendo na Idade Média, murmuraria algo sobre magia negra. Hoje, mais de 70 anos depois, o caso continua como um dos grandes mistérios dos Estados Unidos, esperando que um dia possa ser solucionado." Um caso bastante interessante é o caso dos irmãos Raul e Sanjay, e é um dos casos mais recentes. Eram 2 crianças indianas, e o caso é bastante complexo, talvez por serem bebês. Raul, mais velho, com apenas 1 semana de vida, se queimou espontaneamente pela primeira vez, em 2013. Poucos meses depois ele pegou fogo por 4 vezes, mas ainda se manteve vivo. Os pais, logicamente, se tornaram alvo de investigação por causa da desconfiança da equipe médica. Foram realizados exames nos meninos e se constatou uma saúde normal. Os pais foram encaminhados para análise, mas foram declarados psicologicamente normais e sem envolvimento nos incêndios. Passados então uns 2 anos, em 2015, nasceu o irmão mais novo, Sanjay, que apresentou a mesma condição de combustão de seu irmão mais velho.
Entretanto, após sobreviver à combustão em 2016, teve um problema sério com diarreia e acabou morrendo a caminho do hospital. A combustão espontânea humana nunca foi aceita, muito menos explicada. Há rumores, há boatos, fala-se de tudo, mas ninguém sabe explicar o que acontece. Ocultistas e esotéricos também têm oferecido explicações sobre a combustão espontânea humana, muitas vezes envolvendo conceitos espirituais, energéticos e sobrenaturais. Aqui estão algumas dessas explicações. Energia espiritual e chakras. Alguns ocultistas sugerem que a combustão espontânea pode estar relacionada a desequilíbrios ou excessos de energia nos chakras do corpo. Os chakras são centros de energia no corpo humano, e um desequilíbrio extremo ou um acúmulo excessivo de energia em um ou mais chakras pode, teoricamente, resultar em uma ignição interna. Karma e purificação espiritual. Outra explicação esotérica é que a combustão espontânea pode ser uma forma de purificação espiritual ou uma manifestação de karma. De acordo com essa visão, as pessoas que experimentam combustão espontânea podem estar passando por uma purificação intensa ou uma liberação de karma acumulado de vidas passadas, resultando em uma ignição do corpo físico. Influência de entidades sobrenaturais. Alguns ocultistas acreditam que a combustão espontânea pode ser causada pela intervenção de entidades sobrenaturais, como espíritos ou demônios. Segundo essa teoria, essas entidades podem manipular as energias do corpo humano para causar a combustão como uma forma de ataque ou punição. Tradição alquímica. A tradição alquímica, que busca a transformação espiritual e física, inclui a ideia de que o corpo humano pode passar por processos de transmutação interna. Alguns ocultistas sugerem que a combustão espontânea pode ser um resultado de um processo alquímico interno descontrolado, onde as energias internas do corpo se tornam tão intensas que causam a ignição. Campos de energia e fenômenos eletromagnéticos. Teorias esotéricas também mencionam a possibilidade de que campos de energia ou fenômenos eletromagnéticos anômalos possam causar a combustão espontânea. De acordo com essa visão, certas condições eletromagnéticas ou energéticas podem desencadear uma reação no corpo humano, levando à combustão. Embora essas explicações ofereçam perspectivas interessantes e alternativas ao entendimento científico convencional, elas são amplamente especulativas e não têm sido validadas por métodos científicos rigorosos. No entanto, elas acrescentam uma dimensão mística ao mistério da combustão espontânea humana, refletindo a complexidade e a profundidade dos fenômenos que ainda não compreendemos totalmente.